Olá, amigos e amigas, sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo semanal da Parashá. A Parashá dessa semana chama-se Vaigash e encontra-se em Gênesis, livro de Bereshit, capítulo 44, verso 18 até o 47 e 27. Com a Parashá dessa semana começa o capítulo mais trágico da história judaica, capítulo esse que nós chamamos de Galut, diáspora. As razões que levaram Yaakov para ir à diáspora, a Galut, são conhecidas e bem compreensíveis. Em Canaã, pairava uma tremenda fome. Há 22 anos, Yaakov estava convencido de que o seu querido filho Yosef teria morrido. E agora descobre que ele está vivo e ocupa um lugar de destaque na monarquia, na corte egípcia, já como um vice-rei de toda a terra de Mitzrayim, a terra do Egito. E qual é o seu pai? E qual é o pai que se recusaria a rever o seu filho após tantos anos de dolorosa separação? E especialmente nesse caso, sabendo que esse seu filho, considerado pelos irmãos como vaidoso sonhador, com ricas fantasias, ocupa um lugar tão destacado no poderoso império egípcio. Mas mesmo assim, apesar de humana e sentimentalmente justificado, Yaakov estava apreensivo sobre se devia ou não emigrar para o Egito. Quem sabe quanto tempo duraria aquela diáspora temporária? De fato, no Egito a situação econômica é boa. É um país rico, fértil, próspero. Mas qual será o futuro dos seus filhos naquela terra estranha? Será possível evitar a assimilação num ambiente tão perigoso, um ambiente assim tão perigoso, tão estranho? Será que não adotariam eles os costumes, o estilo de vida e a maneira de pensar desse país tão idólatra? E se porventura não tivessem forças morais suficientes para se opor àquele ambiente, deixando-se influenciar pelo paganismo, pelo abominável culto aos mortos, qual seria o fim da sua crença no Deus dos antepassados? E o fato de Yaakov estar preocupado pelo destino de seus filhos, hesitando por isso em descer ao Egito, nota-se pelas palavras confortadoras que Deus lhe disse em visões noturnas: Eu sou o Eterno, Deus de teu pai. Não temas em descer ao Egito, porque lá eu farei de ti uma grande nação. Anochi ererimcha veanochi aalcha gam alo. Eu descerei contigo e te farei tornar e subir certamente. E os mestres e os sábios interpretaram as palavras Eu descerei contigo, Anochi ered imcha, no sentido seguinte: antes que tu, Yaakov, e tua família, ou os teus descendentes fixem residência no Egito, ou em qualquer outra parte do mundo, para onde o destino vos houver de levar, a Shekhinah, isto é, a presença divina, já estará lá. Pois Bechol Makom Shegalui Israel Galta HaShekhinah. Em qualquer lugar em que Israel estiver disperso, lá também estará a Shekhinah para acompanhá-lo. E muitos mestres opinam que a noção de Shekhinah, tão frequentemente mencionada e evocada, não é outra coisa do que a centelha divina que inspira o gênio criativo do povo judeu, este gênio grandioso, fecundo e benéfico, que não tem fronteiras geográficas, mas que cria, que produz, que se desenvolve em qualquer parte do mundo, desde que as circunstâncias exteriores, leis drásticas, opressão física e psíquica, não o restringam e o deixem expandir-se livremente.
E por estranho que isso possa parecer a alguns chauvinistas fanáticos, é um fato irrefutável que, excluindo o Talmud Yerushalmi, que não está completo, o maior e mais rico e o mais variado tesouro espiritual do povo judeu não foi criado em Eretz Israel, mas sim em Chutz La'aretz, ou seja, fora da terra de Israel, na diáspora, na Babilônia, em Babel. Espanha, França, Alemanha, Itália, Polônia, Lituânia e todos os demais países por onde os judeus estiveram, foi ali que as suas maiores obras do pensamento foram produzidas e foram deixadas como um legado para a posteridade, para conhecimento não apenas do povo judeu, mas também como fonte de sabedoria para todas as nações. Voltando ao ponto de partida, isto é, a preocupação de Yaakov para que os seus filhos e netos não esquecessem nessa terra estranha os ensinamentos da Torá e não perdessem a fé no Deus único, a Parashá dessa semana relata: e Judá mandou adiante dele para Yosef para preparar-lhe lugar em Goshen. Esse texto é interpretado pelo famoso Rashi, o maior exegeta da história judaica, da seguinte maneira: Yaakov mandou Judá adiante dele, não somente para preparar lugar de habitação, moradias para ele e para os familiares, mas também em busca de um lugar adequado onde pudesse continuar a ensinar aos filhos e netos a Torá que aprendera com seu pai Yitzhak, e transmitir-lhes os ensinamentos que aprendera com seus mestres, Shem e Ever. Pois só assim teria a garantia de que o seu legado espiritual permaneceria intacto. A descrição que a Parashá nos dá da figura de Yosef e da sua atuação como vice-rei do Egito e ministro do abastecimento, na linguagem moderna, não estaria perfeita se deixássemos de sublinhar mais uma faceta do seu caráter nobre, sumamente social e correto. Esse traço que pretendemos sublinhar aqui poderá servir de exemplo a muitas personalidades que ocupam hoje em dia posições-chave na política universal. Citamos o texto seguinte: e Yosef sustentou com pão a seu pai, a seus irmãos e a toda a casa de seu pai, segundo o número dos seus filhos. E o comentarista italiano Sforno interpreta: dependendo toda a alimentação do Egito, das suas ordens, Yosef podia muito facilmente beneficiar a sua família, não a sujeitando ao severo racionamento imposto no país. Mas Yaakov ensinou-lhe esta virtude que os mestres do Talmud e os posteriores moralistas pregaram e ensinaram. Se a coletividade é obrigada pela força das circunstâncias a suportar privações e austeridade, os líderes, os chefes do povo devem ser os primeiros a contentar-se com o pouco obrigatório. Eles não devem abusar das suas posições, nem dos seus privilégios, né, ou privilegiar a si mesmos, aparentes ou amigos. Palavras do grande intérprete Sforno, Ovadia Sforno. E mais um fato importantíssimo que não podemos deixar de mencionar, a quem chamou a nossa atenção para esta peculiaridade, foram pessoas envolvidas no ensino da Torá há muito tempo. Fazendo paralelos entre a cultura egípcia e a judaica, ambos, mas principalmente Henry George, na sua obra Moisés, o Legislador, destacam as extremas diferenças entre a legislação egípcia e os ensinamentos da Torá. No Egito vigora o maior despotismo, enquanto na Torá predomina o sentimento de amor e respeito pela liberdade do homem. E George continua na sua bela tese: quando Moisés quebrou as algemas dos escravos judeus no Egito,
tornando-se assim o libertador de todos os povos escravizados, ele se inspirou na orientação humana de Yosef, que, segundo nos narra a Parashá, rejeitou energicamente a proposta dos egípcios, quando estes, deprimidos pela extrema fome, pediram: compra-nos a nós e a nossa terra a troco de pão, e nós e a nossa terra seremos escravos de Faraó. Dá-nos semente para que vivamos e não morramos, e a terra não fique deserta. E como reagiu Yosef a essa oferta? A Parashá, no capítulo 47, verso 20, responde: E comprou Yosef toda a terra do Egito para Faraó, porque os egípcios venderam cada um seu campo. E Yosef disse ao povo: Aí tende sementes, ide e semeai a terra. Lavrar, semear e cultivar a terra, transferir povoações inteiras para regiões frutíferas, fazendo-os trabalhar conjuntamente para o bem da nação, nação toda, como Yosef fez, isso sim está correto. Mas escravizá-los, como eles próprios suplicaram, isso nunca. Isso seria um insulto à concepção ética judaica. E nesse sentido, procederam todos os grandes estadistas judeus que ocuparam posições importantíssimas na administração governamental. Contribuir com o máximo esforço, com a maior devoção e saber para o bem-estar dos países onde residiam. E isso, apesar de saberem, como nos demonstrou bem a história, que o seu destino com o decorrer dos tempos não seria diferente daquele que a Torá nos relata a respeito de Yosef. Vayakom melech hadash asher lo yada et Yosef. Entrementes se levantou um novo rei no Egito que não conhecia Yosef. Com outras palavras, que não quiseram saber quais foram e continuam a ser as contribuições judaicas para a economia, para a ciência e para a cultura. Mas assim como a Torá de Moisés é eterna e invariável, os seus ensinamentos ético-morais nos são sagrados, e apesar da ingratidão dos povos, não se pode deixar de contribuir para tudo que é belo, digno e realmente humano.